Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @ShalomCanaã. Orar nesse momento, e convidar você a ficar de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, colocar a nossa vida nas mãos do Cordeiro, clamar a presença do Senhor. Ei, meu amado, tenha liberdade de orar a Jesus. Talvez você veio mais por causa do movimento, mas abra o seu coração nessa noite e fale com Jesus: Jesus, a minha vida está aqui, o meu coração está aqui, à disposição do Senhor, para que o Senhor venha me tocar, para que o Senhor venha trazer revelação da sua palavra ao meu coração. Deus, nós oramos ao Senhor nessa noite, clamamos o Senhor e a sua soberana presença. Pai, nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor merece, o Senhor nos atraiu para estarmos aqui. Deus, Pai, que caia por terra setas, dardos, tudo, Deus Pai, que não provém do Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Pai, o nosso coração, Pai, está aberto nessa noite, para sermos tocados, Deus Pai, tocados pelo Senhor. Jesus, que setas caiam por terra, que dados caiam por terra. Deus, que o que não provém do Senhor caia por terra em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a sua presença nessa noite. Pai, que vidas que entrou aqui aprisionadas, Deus Pai, que o Senhor as liberte do poder que há no seu nome. Pai, vidas que estão passando dificuldade, Pai, lutas, Deus Pai, que o Senhor Jesus seja a resposta para a glória e honra do teu santo e poderoso nome, Jesus. Deus, eu oro ao Senhor para que frieza espiritual, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Pai, quebra, Deus, Pai, corações endurecidos e coloque em nosso coração de carne para sentir a sua presença, Pai, para sermos impactados pelo Senhor e simplesmente pelo Senhor, Jesus. Deus, o Senhor é um Deus santo. Deus, nós estamos aqui para adorar o Senhor, Pai, e que a sua presença e que a ação do seu Espírito possa, Deus, penetrar no profundo do nosso coração, da nossa alma, nos traga entendimento pleno do Senhor, Jesus. Deus, o Senhor é um Deus santo, 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 santo é o Senhor, Pai. Santo é o Senhor, Jesus. Pai, tudo é para a glória e honra do seu nome, é tudo sobre o Senhor Jesus Cristo. Pai, que o Senhor seja entronizado acima de todo nome, Deus, Pai, nessa noite. Ah, Jesus, ocupe o lugar principal na nossa vida, Pai. Ah, Jesus, que setas, que dardos caiam por terra em nome do Senhor. Pai, que todo engano caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos, Deus, e clamamos o Senhor. Pai, vidas aflitas, que o Senhor seja a resposta para a glória do teu nome, Jesus. Pai, vidas que estão aqui nessa noite, que não têm propósito, Jesus, que o Senhor seja a resposta, em nome de Jesus. Ah, Deus, derrame unção nova sobre nós. Pai, arranque de nós, Deus Pai, todo comodismo e nos avive espiritualmente. Deus Pai, nos impacte para a glória do teu santo e poderoso nome. Pai, que possamos sair daqui transformados pelo Senhor, Pai, impactados pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Meu querido, tenha liberdade de abrir sua boca e orar a Jesus.
Ore ao Senhor no seu lugar. Tenha liberdade de colocar a sua vida, o seu coração nas mãos do Senhor. Deus, o Senhor é santo, 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 santo é o Senhor, Jesus. Ah, Jesus, nós estamos orando e clamando o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós estamos orando e clamando o Senhor, Jesus. Aleluia, Deus. Santo, 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 santo é o Senhor, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esteja sondando, Deus, Pai, nos convencendo para a glória do Teu nome, Pai. Ah, Deus. Ah, Pai. Nós oramos o Senhor, Jesus. Nós clamamos o Senhor, Pai. Deus, tem pessoas variadas aqui nessa noite, com histórias, com crenças, Pai, com experiências diferentes, mas cada um delas foi o Senhor que as trouxe, Deus, Pai, nessa noite. Deus, que o Senhor Jesus contemple, Deus, o profundo da nossa alma, de cada vida aqui. Deus, Pai, comece a mudar a realidade, a transformar a mente. Ah, Jesus, Pai, que a sua soberana presença, simplesmente a sua soberana presença, Pai, simplesmente ela possa, Deus Pai, se relacionar conosco e gerar em nós transformação para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome, Deus. Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor Jesus, que tem poder de restaurar, comece a restaurar todas as coisas, para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome, Deus. Deus, que o Senhor traga fogo do céu, Pai. Que o Senhor traga fogo do céu, Jesus, e aqueça o nosso coração, para experimentarmos, Deus Pai, do Senhor, e para conhecermos o Senhor. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus, aleluia, Deus, aleluia. Nós estamos em uma série de ministrações, e essa série tem como tema Viva o Novo. Na semana passada, nós falamos sobre a religiosidade, e hoje eu gostaria de ministrar um pouco sobre ter ou vencer os paradigmas. Eu soltei, né, as pessoas vão falar que eu virei coach agora, porque eu soltei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, eu sou péssimo com esses negócios, e eu coloquei lá, e perguntando sobre quais os paradigmas têm te atrapalhado a se relacionar com Deus. E nós tivemos diversas perguntas, diversas respostas. Eu selecionei algumas, poucas, só para vocês entenderem que as pessoas, às vezes, nós temos paradigmas que nos cercam. E algum desses paradigmas a gente acaba pegando e os colocando como se fossem tão santos, que acabam nos atrapalhando a se relacionar com Deus.
E alguma das respostas lá na caixinha, uma menina disse que ela não consegue compreender, ou não conseguia compreender o amor de Deus, porque ela imaginava que ela precisava ser perfeita demais para se relacionar com Deus. É como se ela achasse, na resposta ela falasse, eu não me julgava digna de relacionar com Deus, ou de desfrutar de Deus, não me julgava, porque eu precisava ser perfeita demais. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite, que carregam esse paradigma, que imaginam o seguinte, que para se relacionar com Deus, para se relacionar com o Senhor, a primeira coisa, uma das coisas que eu preciso ser é perfeito. Eu preciso ser digno, na verdade, de relacionar com Deus. Isso é um grande paradigma, porque a Bíblia nos diz que todos nós pecamos, não há perfeição em se relacionar com Deus. Você não pode imaginar que você precisa estar bem, perfeito, ter dignidade para se relacionar com Deus, que isso não é verdade, é um paradigma, e um grande paradigma, porque na verdade, quem nos leva a Deus é Ele, ou quem nos aperfeiçoa, ou quem trabalha no nosso coração e na nossa vida, para que a gente possa ser aperfeiçoado é o Senhor, ou seja, quem nos melhora. Em João no capítulo 15, vai nos dizer que nós somos aperfeiçoados pelo nosso relacionamento com Deus, ou seja, quanto mais me relaciono com Deus, é que eu vou melhorando, vou sendo melhorado. Então não há perfeição, não adianta eu imaginar que eu preciso ser digno demais para ir para a igreja, que eu preciso ser perfeito demais para começar a me relacionar com Deus. Não, é o Senhor que começa a boa obra em mim e começa a me transformar. É Ele que começa a me transformar. E basicamente algumas pessoas começam a imaginar isso. Uma outra menina que é criada na igreja e voltou para Jesus aqui da igreja também, ela falou o seguinte, que ela viu muitas coisas ruins acontecer e começou a imaginar que toda religião é terrena, vem do homem. Só que o contraponto disso é que basicamente isso é um grande paradigma, porque nós entendemos que a religiosidade é feita por homens, mas o evangelho é feito por Jesus, e Jesus é sobrenatural, é Ele quem começou, é Ele quem fez a boa obra, é Ele quem tem construído cada detalhe, e às vezes a gente começa a imaginar, olhar com nossos olhares humanos, e pensar o tempo inteiro que tudo o que acontece é humano demais. Não, toda reunião que nós falamos de Jesus, ela é sobrenatural. É o Senhor que faz isso. Lá na caixinha de pergunta, um pai aqui da igreja definiu o paradigma como hipocrisia, que ele viveu uma vida religiosa por um longo período, e quando ele chegou aqui, basicamente, ele teve uma experiência com o Senhor, e Deus começou a mudar a vida dele. Um outro pai começou a falar lá que ele ficou um longo período aqui na igreja e veio por causa do filho. E como a gente é uma igreja relativamente de jovens, né? Agora quem está aqui desde o início já vê que está quase que meio a meio, mas lá atrás ele falou assim, não, eu fui para a igreja porque o meu filho gostava da igreja. E eu chegava lá na igreja, aqui o culto é apagado, né? O culto é apagado, aí tem luz apagada, aí tem iluminação agora. Aí ele fala assim, não, eu fui para a igreja e comecei a ficar na igreja e meu coração se fechou, porque eu fui ficando, tem 3 anos que ele está aqui já, eu fui ficando, e aí esse paradigma impedia ele de desfrutar da presença de Deus, e o Senhor quebrou isso na vida dele. Porque a gente começa a colocar paradigmas achando que eles são mais importantes que a presença de Deus. Que eles são mais importantes do que nos relacionar com o Senhor. As pessoas começam a falar, por exemplo, que a gente é uma igreja de parede preta. A gente nunca teve parede preta pintada. Nunca teve, é muito engraçado isso, né? Nós nunca tivemos parede preta. O teto é preto, mas nunca tivemos parede preta. E o teto é preto só para a gente não gastar dinheiro para colocar forro nisso aí, que é muito caro. E nós nunca tivemos, mas as pessoas vão colocando paradigmas, uma atrás do outro, e isso vai atrapalhando elas de se relacionar com Deus. Quantos paradigmas você tem carregado que tem te impedido de relacionar com o Senhor? De ser impactado pela presença do Senhor?
e ser marcado por Ele. Quantos paradigmas você tem carregado que te impedem de desfrutar plenamente da presença do Cordeiro? E ser transformado por Jesus e ter uma experiência transformadora com Ele? Deus tem trabalhado isso no meu coração. Deus tem trabalhado isso no meu coração. Nós conversamos, eu e o pastor Wagner, há pouco tempo. E o pastor Wagner, a nossa cultura de igreja é diferente de todas as Shalons. Quem já foi na Shalom, quem já foi de alguma Shalom, sabe que a nossa identidade aqui é completamente diferente de qualquer outra Batista Shalom. E eu sou criado na Shalom a vida inteira antes de converter. Então eu estou na Shalom, eu vou para Shalom e ia para Shalom doidão algumas vezes, doidão mesmo. Ia para Shalom por obrigação de ir. Então eu passei parte da minha infância toda dentro da igreja, Batista Shalom, e quando eu me converti, tudo que eu sei de igreja vem do Batista Shalom, tudo que eu sei. Então o pastor Wagner, meu pai morou fora por muitos anos, agora que ele está aqui, então o pastor Wagner é a maior referência para mim, então ele é quase praticamente um pai para mim. Aí ele falou comigo assim: Diego, nós vamos pensar em trocar o nome da Shalom do Canaã. Aí eu falei com ele assim: rapaz, para que isso tudo? Para que isso tudo? Eu morei 4 anos em Belo Horizonte, no seminário. Trabalhei em uma igreja lá, por todo esse período. O pastor não queria deixar eu voltar. Trabalhei lá e fiz grandes coisas em Belo Horizonte. E eu amava tanto a Batista Shalom. Eu amo tanto, né, a Batista Shalom, que eu queria falar assim: eu vou voltar porque eu tenho um compromisso com a minha igreja. Eu passei a vida inteira, os 4 anos, doido para vir para lá. Eu gostava tanto que em reuniões pastorais, por exemplo, eu só dava de exemplo o meu pastor, que é o pastor Wagner, e só dava de exemplo a minha igreja. E ele falava assim: rapaz, você precisa cortar o cordão umbilical de lá. Tanto que no dia que eu formei, que eu fui liberado, com 1 semana eu já estava aqui de volta, e despedi muito rápido todo mundo e vim embora, porque eu amava demais. Só que o Senhor começou a tratar meu coração, porque às vezes a gente tem um paradigma tão grande, com o nome, com a placa, e eu amo demais, e a minha vida toda eu passei lá. Talvez para vocês, que nós estamos trabalhando com essa mudança de nome, quando o pastor conversou comigo, eu empurrei com a barriga um período, aí eu fingi que esqueci, fingi que não ouvi, aí daqui a pouco ele marcou uma outra reunião para mim, me chamou de novo: Diego, vamos mudar o nome. Eu falei assim: rapaz, vamos decidir só lá para frente, para que a gente vai mudar o nome agora? Não, Diego, não está entendendo, a gente não vai perder vínculo, não vai perder amizade, não vai perder nada. Mas como as Shalom são diferentes, você precisa entender: ou você vem ser igual a gente, ou eu te libero com o nome para você ficar em paz, para não ter problema. Aí eu fingi que não estava escutando, e enrolei mais um pouquinho. Aí eu parei de ir lá, né? Ele parou de mandar mensagem: eu não vou lá mais. Aí ele começou a mandar mensagem: Diego, quando é que vai ser? Vai trocar o nome quando? Que dia você já reuniu com a liderança da igreja? Aí eu falei assim: não tem como mais eu enrolar. Aí eu comecei a avisar, mas talvez para vocês é um susto assim, porque nosso nome está lá, a gente tem uma honra, mas para mim é muito mais, porque eu passei a vida inteira lá dentro. Tudo que eu sei de igreja, de pastoreio, tudo que eu sei, tudo que eu sou como homem, depois que eu me converti, eu aprendi com o pastor Wagner. Então a minha vida toda eu estou lá dentro. Eu tenho uma intimidade com ele muito maior, ele é praticamente um pai de verdade para mim. É um baque. É um baque, porque tudo, a minha consciência, tudo que eu desenvolvi é literalmente lá. E talvez a cultura nossa é diferente, mas algumas coisas é exatamente igual. Nós investimos em missão igual, nós não falamos de dinheiro aqui igual, nós temos um monte de coisa que se assemelha lá. Só que Deus começou a tratar meu coração, porque eu não estava aceitando a ideia de mudar o nome, porque isso para mim era um grande paradigma, porque eu imaginava que eu ia levar o nome a vida inteira ali, bem cravado, Igreja Batista Shalom. Aí nós colocamos Shalom do Canaã, nós mudamos a logo, aí a nossa cultura vai ficando diferente, e Deus tem tratado meu coração, porque a santidade, a presença de Deus não está em uma placa, está na presença real do Evangelho, está na Bíblia, está na exposição real, poderosa do Evangelho de Jesus, pois só Ele tem poder de mudar, só Ele tem poder de mudar. Meu querido, para mim foi um grande baque, porque
porque tudo, o meu entendimento, e não há problema, não há briga, não há nada disso, há um incentivo que a gente possa continuar crescendo, mas é um grande impacto para nós, porque para mim então, que passou a vida inteira trabalhando arduamente, eu trabalhei lá desde a minha conversão, fui para o seminário trabalhando lá, voltei trabalhando lá, vim para cá trabalhando lá, tudo que eu sei eu passei trabalhando lá. Só que a gente vai colocando para nós alguns paradigmas e nós acabamos santificando coisas que não é de Deus. Eu até falei hoje pela manhã, como eu falei com todos os pastores, com todos os líderes de célula, falei assim, meu querido, se você está aqui e quer continuar ligado à placa Batista Shalom, não tem nenhum problema, você ir congregar em algum Batista Shalom, porque são igrejas maravilhosas, mas eu decidi quebrar o paradigma que estava no meu coração e aceitar a direção do pastor e entender que Deus vai nos conduzir, continuar nos conduzindo de uma maneira poderosa. O Senhor quer que nós nos relacionemos com Ele plenamente e que todos os paradigmas caiam por terra, para que a gente possa encontrar genuinamente com Jesus Cristo e ser impactado por Ele. A palavra do Senhor, lá em João, no capítulo 3, se você puder abrir aí, ó. O texto bíblico vai nos dizer: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estais fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Já era um homem velho, a gente entende isso, e parece que deu um nó na cabeça de Nicodemos, porque Nicodemos era um mestre da lei, um grande mestre da lei. Ele não era alguém leigo, ele não era uma criança, ele não tinha a idade da Elisa, da minha menina de 7 anos, ele era um grande mestre da lei, e quando Jesus começa a ensinar para ele, ou falar para ele, dá um nó na cabeça de Nicodemos, a tal ponto de um mestre da lei fazer uma pergunta quase que burra dessa, fala assim: como é que eu vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Nicodemos tinha consciência plena de que ele estava diante do mestre, de Jesus, que os milagres que estavam acontecendo, o Senhor estava fazendo cada um deles. Ele tinha esse entendimento, ele tinha essa clareza, mas agora ele dá essa resposta para Jesus, e Jesus continua conversando com ele. No versículo de número 5 ele fala: digo a verdade, ninguém pode entrar do reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus continua conversando com Nicodemos, e no versículo 9, Nicodemos pergunta para Jesus: como pode ser isso? Aí Jesus Cristo vem e dá uma resposta para ele, fala o seguinte: disse Jesus: Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Era um mestre,
Era um grande professor, alguém que tinha entendimento, mas estava diante de Jesus, e nessa conversa de Nicodemos com Jesus, dá-se clareza para nós, de que Nicodemos não conseguia compreender quem estava diante dele. Nicodemos provavelmente estava envolvido com um paradigma tão grande da cultura de Israel, com um paradigma tão grande, que ele estava diante de Jesus, assentado, aprendendo com Jesus Cristo, ouvindo os ensinos de Jesus, diante do mestre, talvez algo que poucas pessoas daquele tempo conseguiam, a não ser os discípulos. Provavelmente estava ele e os discípulos, mas quem estava conversando era só Nicodemos com o Senhor, era só Nicodemos, mas a mente de Nicodemos não conseguia compreender ou entender o que o mestre estava ensinando. Os paradigmas estavam tão grandes na vida de Nicodemos que ele não conseguiu ser alcançado plenamente pelo Senhor. Os judeus daquele tempo não esperavam um Messias que ensinava sobre o servir, que falava que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Provavelmente na mente de Nicodemos isso estava gritando lá, ele tinha um muro muito grande. Não é esse o Messias que nós esperamos? Provavelmente na mente de Neemias, ele não imaginava que o Messias que estava ali diante dele, era simplesmente alguém que estava conversando. Eles imaginavam o Messias que queria vir, assentar no trono, pegar uma espada e guerrear. Na cabeça de todo judeu daquele período, o pensamento deles é que talvez viria um Messias como eram os juízes lá atrás, quando o povo estava cativo ou preso ou dominado por outra nação. Deus levantava um juiz, um libertador, e ele via e libertava todo mundo, libertava a espada, e o povo voltava de novo a ser livre. Na cabeça dos judeus desse período, eles imaginavam esse Messias. Neemias, eu falei Neemias a manhã inteira. Nicodemos estava diante de Jesus, e os paradigmas na mente dele eram tão grandes, que ele não conseguiu ser transformado pelo Senhor, mesmo sabendo, como o texto bíblico nos diz, mesmo sabendo que tudo que Jesus fazia, ou faz até hoje, só consegue ser feito de alguém que realmente vive uma vida com Deus, ou por alguém que realmente é Deus. Ele não conseguia entender isso. Quantos paradigmas nós carregamos também, que algumas vezes estão na nossa mente e nós não conseguimos ficar livre deles. E que nós vamos carregando eles, imaginando que esses paradigmas, que isso é tão importante para nós. Tem paradigma que a maioria dos crentes carregam, ou das pessoas carregam. Alguns deles é que o pastor foi chamado para fazer tudo na igreja. Que o pastor é quem tem que fazer tudo, e mais ninguém consegue fazer nada. Isso é um paradigma, e as pessoas começam a esperar da figura do pastor, como se o pastor fosse mais santo que os outros. É como se o pastor tivesse mais contato com Deus do que os outros. Isso é um paradigma, é uma mentira, porque a Bíblia nos diz que nós, através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos simplesmente pedir com que outras pessoas orem por mim. Se nós orarmos, o Senhor escuta o nosso clamor, escuta a nossa oração. Nós também temos livre acesso ao Senhor. Tem paradigmas que às vezes nos dominam. Por exemplo, que todo mundo, quando está mudando de igreja, ou quer frequentar uma igreja, a primeira pergunta que ele faz é assim: essa igreja, ela tem escola bíblica dominical? Fala a verdade. A nossa avaliação não é se a igreja está simplesmente pregando a Bíblia. O que nós perguntamos é, se ela tem escola bíblica dominical, ela é uma igreja séria. E talvez seja a pergunta que eu mais respondo para as pessoas, assim: pastor, tem escola bíblica dominical? Eu fui fazer um aniversário, pegar no aniversário de uma senhora que que ajudou a me ganhar para Jesus, que me conhece desde pequenininho. Aí um familiar que estava lá, ela veio conversar comigo, também me conhece, Diego, que sua igreja crescendo e tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua igreja, tem escola bíblica dominical? Eu falei com ela, tem. Então, glória a Deus. A gente pode abrir mão de tudo, menos da escola bíblica dominical. E é um paradigma que às vezes começa a nos dominar, e a gente começa a achar que se tem escola bíblica dominical, é como se fosse a coisa mais correta do universo. Aqui nós temos a escola bíblica dominical, que é a nossa escola multiplicadora, que ela não só é no domingo de manhã, mas ela é também durante a semana. Nós estamos com todas as salas ocupadas aqui, não cabe de gente. O Caio está dando aula no corredor ali, eu nem venho na hora da aula do Caio para não ficar nervoso, que está dando aula no corredor, e nós estamos tentando levar a sala para durante a semana, mas é difícil demais. Sabe por que é difícil? Porque algumas pessoas, não todas as turmas, né, mas algumas turmas, para tentar deixar o espaço melhor aqui, aí as pessoas assim, não, eu preciso estar no domingo, porque no domingo é santo, é o lugar da escola dominical. Aí a gente começa a carregar esses paradigmas, imaginando que eles são tão importantes quanto a presença de Deus. A gente carrega o paradigma que se nós viemos à igreja no domingo, a gente tem uma semana inteira abençoada, mas no dia que eu não vou à igreja no domingo, a minha vida vai ficar difícil. Eu estou suscetível a muitos ataques. Isso é um paradigma, porque na verdade a Bíblia nos fala que o Senhor, Ele está conosco em todo o tempo. Ele não está só conosco aqui dentro do templo, muito pelo contrário, Ele nos acompanha em todo lugar que nós estamos. A presença do Espírito Santo de Deus já não é mais uma visitação, o Senhor passou a morar permanente dentro de nós. É um paradigma, e a gente começa a carregar paradigmas como se realmente fossem transformadores. Como se realmente eles fossem mais importantes do que a presença de Deus. A gente começa a carregar paradigma tão grande, quando nós colocamos essa iluminação aqui, meu querido, o tanto que eu escutei, vocês nem imaginam. Eu só falava assim, ô irmã, você vai acostumar. Ô irmão, você vai acostumar. Porque a gente começa a carregar paradigmas, imaginando que isso atrapalha a presença de Deus. Meu amado, a presença de Deus ela é manifesta quando eu estou disponível a entregar meu coração para o Cordeiro, para Jesus. É quando eu digo e entendo que eu estou diante dele em todo momento, e ele começa a vir, a me visitar, a me transformar. É quando eu estou diante do Cordeiro e situações externas não me influenciam, porque eu estou diante do Cordeiro, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É quando eu entendo que Ele se faz presente, e a presença dEle é quem nos transforma. Nicodemos estava diante de Jesus, mas os paradigmas na vida dele foram tão grandes, que a Bíblia não nos diz se ele saiu dali transformado. Ele simplesmente começou a ser confrontado pelo Senhor. A mente dele estava tão ligada em coisas externas, que ele não experimentou plenamente de Deus, não experimentou plenamente do Senhor. Meu amado, entenda uma coisa, aonde ou quais paradigmas têm estado sobre você, que tem te impedido de desfrutar plenamente do Senhor. Eu já carreguei vários, e talvez um dos maiores é o nome da Igreja Batista Shalom, que eu sempre vou honrar, sempre vou carregar, mas torna-se paradigma para nós, porque a presença de Deus é maior que uma placa, é maior que uma denominação. A presença de Deus é melhor do que qualquer outra coisa. Eu preciso me entregar ao Cordeiro, para que Ele possa vir e me visitar. O texto nos diz que a mente e que o entendimento de Nicodemos não conseguiu compreender as revelações profundas que o Senhor estava falando para ele.
E não é porque os ensinos eram difíceis demais, era porque Nicodemos carregava paradigmas tão grandes que o impediram de ver o Messias que estava diante dele. Para que a gente possa viver o novo, nós precisamos ter a nossa mente transformada. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, ele vai nos dizer: portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o versículo 1. Este é o culto racional de vocês. O versículo 2 vai nos dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo. Aqui o apóstolo Paulo começa a fazer uma separação, Semana passada eu disse aqui, eu falei aqui que às vezes a gente é tão religioso, mas não conseguimos viver uma vida transformada pelo Senhor. A Bíblia nos garante que nós precisamos não nos amoldar ao padrão secular do mundo, que nos leva a viver distante do Senhor. Mas aí eu até grifei, e ele continua dizendo: mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu amado, tenha no seu coração o entendimento que a transformação começa dentro de nós. O apóstolo Paulo não está nos dizendo que isso é só por informação, que isso não é só por informação, não é só eu ser criado, eu entender, é eu permitir com que o Espírito Santo do Senhor gere na minha mente transformação, é ter a mente transformada pelo Senhor. É dar lugar, como diz os pentecostais modernos agora, é dar lugar para que a ação do Espírito Santo de Deus venha sobre nós e comece a nos transformar de dentro para fora. Não ter simplesmente informação sobre um monte de coisa, mas é sobre permitir com que o Espírito Santo de Deus comece a romper os paradigmas que influenciam a minha mente e me atrapalha experimentar do Senhor. O apóstolo Paulo levava isso tão a sério, que lá em Efésios, no capítulo 4, do 22 ao 23, ele vai nos dizer: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O apóstolo Paulo entendia isso com muita clareza, porque a Bíblia nos garante que ele, o mestre da lei, alguém que foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era como se fosse um grande professor, um grande mestre, alguém com uma reputação alta. A Bíblia nos frisa que Paulo era ensinado aos pés desse homem. Paulo também vai nos dizer que ele exercia a lei e vivia a lei, talvez como Nicodemos, com vários paradigmas também cravados no coração dele. Mas um dia, meu querido, no caminho de Damasco, ele encontrou com Jesus, ele encontrou com o Senhor apareceu diante dele, e nesse momento, a mente dele foi liberta e transformada de todos os paradigmas que ele foi vivendo. A gente imagina algumas vezes que isso foi instantâneo, que Paulo desceu do cavalo, que Paulo caiu ao chão, né? Ele não sabe se ele desceu do cavalo ou não, que Paulo caiu lá ao chão, ao encontro do Senhor Jesus, e nesse momento parece que ele já saiu correndo para pregar a mensagem do Evangelho. Não, muito pelo contrário, ele demorou de 12 a 13 anos, até com que a ação do Espírito de transformação na mente dele fosse completa. É por isso que o apóstolo Paulo leva muito a sério, porque a nossa mente precisa ser transformada pelo Senhor.
Paulo leva isso tão a sério que ele frisa para os irmãos de Roma, que ele frisa também para os irmãos de Éfeso, que nós precisamos ter a nossa mente transformada pelo Senhor. Algumas vezes, ou talvez você até encontrou com Jesus, mas tem carregado paradigmas na sua mente que você não consegue romper com ele. Isso te impede de experimentar do Senhor. Isso te impede de se entregar totalmente a Jesus. A Bíblia continua nos dizendo que Pedro tinha paradigmas grandes, tanto que ele e Paulo se choca, que discute, briga, porque um queria pregar lá para os não-judeus, só que para pregar para os não-judeus, ele precisava circuncidar. Isso deu uma confusão, uma briga entre os dois, mas um dia Pedro vai visitar Cornélio e o Senhor o manda lá. Deus quebra os paradigmas da vida de Pedro, da mentalidade de Pedro, e Pedro é totalmente transformado. Ele abre mão do judaísmo porque ele encontrou com Jesus. Os paradigmas caem por terra quando nós temos uma mente plenamente transformada pelo Senhor. Quantos paradigmas você tem carregado e que tem te impedido de desfrutar da presença do Senhor? Porque não importa a sua religião, o que importa é se você realmente tem se relacionado com Jesus e o Espírito Santo de Deus tem transformado a sua mentalidade. A Bíblia em Lucas, no capítulo 5, que é a continuidade do texto que eu li semana passada, no versículo 36, capítulo 5, 36, vai nos dizer: então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e a costura em uma roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da roupa nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Meu querido, o que o Senhor começa a nos dizer é que para que eu possa receber vinho novo sobre a minha vida, eu preciso ser ou ter a minha mente transformada pelo Senhor, para que Ele possa derramar vinho novo sobre mim. Nós temos duas escolhas: ou continuamos carregando toda a nossa tradição, ou permitimos com que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa mente, para que Ele possa derramar unção nova sobre nós. Para que Ele possa derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, unção nova. Meu querido, nós não recebemos unção nova de Jesus se a nossa mente não for transformada pelo Senhor. Nós não desfrutamos plenamente da presença do Senhor se nós não nos tornarmos uma nova criatura diante dEle.
É como se fosse uma linha do tempo. Eu tenho a minha mente transformada, eu me torno uma vasilha nova, e o Senhor vem e derrama unção nova sobre mim. É isso que Jesus nos diz em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Ele vai nos dizer: mas receberei poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meu querido, receber unção nova de Jesus é quando eu me coloco nas mãos dele e digo: Jesus, eu quero ter a minha mente transformada, para que o derramamento do seu Espírito seja pleno na minha vida. Eu não consigo ler esses textos e não imaginar quando Jeremias vai à casa do olheiro e o Senhor quebra os vasos e começa a refazê-los novamente. E Ele nos refaz, para que Ele possa derramar sobre nós unção nova, para que Ele possa derramar sobre nós vinho novo, para que Ele possa derramar sobre nós, para que Ele possa fazer sobre nós avivamento. Meu amado, o que mais dói no meu coração é saber que uma galera que muitas vezes frequenta a igreja, frequenta a cela, o que mais dói no meu coração é saber que nós entramos em uma fase em que as pessoas não conseguem experimentar plenamente do Senhor e nem receber unção nova do Senhor, porque a mente delas ainda estão aprisionadas. Meu querido, só se vive o novo quando rompe com os paradigmas, quando a ação do Espírito começa a penetrar dentro de nós e gerar em nós transformação. O que mais dói no meu coração é saber que o Senhor tem prazer em se relacionar conosco, e muitas vezes nós estamos com a mente cauterizada. O que mais dói é saber que muitas vezes nós vamos saber tudo de Bíblia, vamos ter informação. Se nós acessarmos a internet ou lermos bons livros, nós vamos ter consciência e entendimento de muita coisa, mas o que transforma é a ação do Espírito Santo de Deus em nós, é a nossa mente transformada pelo Senhor. Nós podemos passar vários anos, frequentando reuniões religiosas, e mesmo assim continuar sendo um odre velho nas mãos do Senhor, que não recebe vinho novo. Só se vive o novo quem está disposto a abrir mão de ser uma vasilha velha e abrir o coração para que o Senhor venha e deposite óleo novo sobre nós, vinho novo sobre nós, para que o Senhor venha sobre nós e nos impacte e nos transforme de uma maneira poderosa. Eu não sei vocês, mas eu falo por mim. Eu não quero que nenhum paradigma atrapalhe o meu relacionamento com Deus. E não é porque eu sou pastor, é porque um dia eu encontrei com Ele, e Ele marcou a minha vida. Eu não sei você, talvez você está aqui nessa noite só por causa do rolê, só porque alguém te convidou, mas entenda uma coisa: o Senhor deposita óleo novo sobre nós, Ele transforma, Ele coloca propósito, Ele vem e marca a nossa vida. Meu querido, faça desse culto não só um lugar de informação, mas faça desse culto um lugar em que o Senhor sondou a sua vida e começou a romper, a trazer sobre você o entendimento que você precisa ter uma mentalidade nova para experimentar do vinho novo do Senhor, da unção nova do Senhor. Eu
queria que você fechasse seus olhos e que nós pudéssemos orar a Jesus. Precisa ficar de pé agora. Eu gostaria que você orasse ao Senhor. Talvez você tenha servido, mas sem nenhuma unção sobre a sua vida. Talvez você tenha feito muitas coisas, só que a unção não tem sido renovada sobre você. Ah, Jesus. Nós oramos ao Senhor, Pai, nessa noite. Pai, eu clamo ao Senhor, Deus, nessa noite. Deus, assim como nós já estamos vindo ministrando, Pai, Jesus, que a religiosidade, Pai, caia por terra. Deus, mas nos dê uma mente transformada pelo Senhor, para que possamos desfrutar plenamente de quem o Senhor é, Deus. Ah, Jesus, que os nossos olhos espirituais possam ser abertos, Pai. Deus, que não possamos ser como Nicodemo, Jesus, que conversou com o Senhor, que viu o Senhor, mas que a mente não entendeu de quem ele estava ou com quem ele estava. Espírito Santo de Deus, sonda vidas aqui nessa noite. Meu amado, esqueça as pessoas que estão à sua volta. Esqueça as pessoas que estão à sua volta. E talvez você não consegue crer em Deus. Fale, Jesus, me revele quem o Senhor é. Talvez muitas coisas, ou muitos paradigmas, tenham te impedido de experimentar do Senhor. Mas é uma noite de desfrutarmos da presença do Cordeiro, de desfrutarmos do derramamento do óleo do Senhor sobre nós. É uma noite de sairmos daqui com a nossa vida, com o nosso coração transformado pelo Senhor. Deus, transforma-nos, Deus Pai. Transforma-nos, Senhor. Transforme, Deus, a nossa vida nessa noite. Meu amado, tenha liberdade de orar ao Senhor. Tenha liberdade de falar, Pai, sonda e traga na minha mente os paradigmas que me impedem de experimentar do Senhor, de ser impactado pelo Senhor, de ser transformado pelo Senhor. Tenha liberdade no seu lugar, de falar, Jesus, eis-me aqui, eu não quero estar aprisionado, eu não quero, Deus Pai, deixar de sentir, de ser impactado pela sua presença. Não, Deus, eu quero que os paradigmas caiam por terra agora em nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Pai, eu oro por nós, eu oro por cada um de nós, Deus, Pai, nessa noite. Deus, que paradigmas caiam por terra, em nome de Jesus.
Deus, que mentes que ainda estão aprisionadas, Pai, em comportamentos, Deus, Pai, ainda, Deus, que não revela o Senhor, que haja transformação e libertação nessa noite, Pai. Deus, Pai, tem pessoas aqui que têm longos períodos, Deus, Pai, que vivem igreja, mas ainda não conseguiram sentir a sua presença transformadora. Eu oro, derrame unção nova para a glória do Teu nome, Pai. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Pai, eu clamo o Senhor para que paradigmas possam cair por terra nessa noite, que possamos vencê-los, para que a unção do Senhor possa ser derramada sobre nós, Pai, e vidas que estão à nossa volta, seja impactada pela sua presença, seja transformado pela sua presença, Pai, que a nossa casa, que a nossa família, Pai, que o nosso emprego, que na faculdade, Pai, que a sua presença, Pai, venha sobre nós, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida.